Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre os reforços que Roger ganha para o confronto diante do Ceará amanhã, às 11 da manhã no estádio Beira-Rio. Também assunto daqui, o investidor que aportou o valor, a gente descobriu quem é ele e eu te conto nesse vídeo. Só não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente atinja a meta desse mês de 8 mil inscritos. Falta ali em torno de 30 inscritos, então bora te inscrever por aqui, tá certo? E vamos lá, vamos começar falando sobre o time, os reforços que o Roger ganha para esse jogo, importante, para que a gente de vez pare de olhar para a parte de baixo da tabela e comece a focar na busca, pelo menos, da vaga na Libertadores, tá? O Roger já indicou diversas vezes durante a semana, ele deu entrevista para o Vozes, deu entrevista para o canal do Baldasso, deu entrevista para Inferno, e ele falou sobre diversos assuntos, também falando desse time, projetando esse time para esse confronto, tá? E o que a gente tem de informação também sobre reforços, tá? Vamos lá. Bernabei, no início da semana ele começou a treinar normalmente com o restante do grupo, então é um jogador que teve uma recuperação muito rápida. Se eu não me engano, a recuperação de grau 3, né, da lesão muscular que ele teve, a gente falava de 90 dias. O Bernabé ele volta muito antes, se eu não me engano, foram 40 dias só afastado, sendo que faz um bom tempo que ele está fazendo retreinamento, que ele começou a fazer algumas atividades no gramado do CT Parque Gigante, e isso ajudou para que hoje a gente tivesse o Bernabé 100% pleno, para que ele pudesse ser mais um reforço para o Roger para essa sequência de Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Inter tem pela frente o Ceará amanhã, depois no meio da semana encara fora de casa a equipe do Santos, né, o Santos do Neymar, e aí depois mais o confronto contra o Vasco no Beira-Rio, e a gente está falando do dia 30 de julho, quando a gente encara daí o Fluminense pela Copa do Brasil. Então vai dar tempo do Bernabé pegar ritmo de jogo, né? Pô, ele pode daqui a pouco não estar 100% fisicamente, não aguente os 90 minutos amanhã contra o Ceará. Depois tem mais o jogo contra o Santos e mais o do Vasco, e aí sim a gente está falando de Copa do Brasil, que é o grande desejo do Inter, tá? Então é o primeiro reforço que o Roger ganha para esse time, e o outro jogador que também fica à disposição do Roger é o zagueiro Juninho, tá? É mais um outro jogador que o Roger ganha como opção. A gente está falando de um banco que fica qualificado. Claro que a gente vai ter que ver se o Juninho já vai sair como titular desse time ou se a gente vai ver a continuidade do próprio Vitor Gabriel na equipe, né? A gente está falando de Vitão e Vitor Gabriel como titulares. E no banco de reservas, Mercado e também o Juninho, né? Então aumenta muito a qualidade, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Esse time do Inter deve ter Rocher no gol, Brian Aguirre na lateral direita, a dupla de zaga formada por Vitão e Vitor Gabriel e Bernabé na esquerda. Abrindo o meio campo, o Thiago Maia, o Roger deixou bem claro que o Thiago Maia está à frente hoje do Ronaldo nessa disputa. Chegou o Richard, mas o Richard ainda tem que se adaptar. O Roger falou também nessas entrevistas que um jogador para começar pelo menos a ser titular da equipe precisa de pelo menos 3 semanas. Né? E o Richard ele veio para disputar a posição, então cara, pode ser que não, claro, obviamente agora nesse jogo, mas vamos lá, vamos projetar o Richard estreando com a camisa do Inter contra o Vasco no Beira-Rio, né? Mas abertura do meio-campo com o Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick. De um lado a gente deve ter o Wesley, do outro, eu acho que é a grande dúvida desse jogo, mas eu aposto na sequência pro Carboneiro, tá? Eu fiquei na dúvida pelo que o Roger falou, pela conversa que ele teve com o Tabata também, se daqui a pouco ele não daria uma oportunidade no time titular para o Tabata. Mas eu acho que ele dá essa sequência pro Carboneiro, que está voltando de lesão, e é um cara importante, é o cara do X1, é o cara que parte para cima, tem características diferentes pelo lado direito, então a gente deve ver essa sequência pro Carboneiro na direita, e aí sim, lá na frente, camisa 9, continuando ele, Rafael Borré, tá? Esse deve ser o time do Inter, que se reencontra com 2 ex-colorados. Tá? Continuam sendo colorados porque eles são, né, torcedores do Inter, que é o goleiro Kehler, que está jogando hoje no Ceará, e também Pedro Henrique, tá? Então são os 2 jogadores que voltam, se eu não me engano, acho que o Wailon também está no Ceará, tá? Mas esse aí a gente não conta muito, mas principalmente esse retorno do Pedro Henrique aí, que é um jogador muito querido, né, por boa parte da torcida do Inter, tá, gente? Agora sim a gente fala sobre questão de reforços, né? A gente já tem Alan Benítez confirmado, Richard Cândido Coelho também, né, como reforço.
O Inter anunciou a prorrogação do empréstimo do Vitinho, mas que se torna reforço porque o empréstimo dele vai até o meio do ano que vem, depois o Inter faz o contrato definitivo com esse jogador. E aí o quarto deve ser Alan Rodrigues, tá? Porque ontem eu contei aqui para vocês que tá tudo bem encaminhado, né? Depois de ter, né, um probleminha, dá para se dizer assim, nessa negociação envolvendo Alan Rodrigues, Inter, Argentinos Júniores e Boston River, as coisas começaram a andar. E a informação que se tem era de um investidor que tinha aparecido, né, para que conseguisse aportar o valor de forma à vista. E o Inter pague para esse investidor de forma parcelada. E, gente, muito me perguntaram sobre essa questão de quem era o investidor, quem é que está aportando esse valor para a compra do Alan Rodrigues. E a informação que a gente tem, que recebeu hoje nesse sábado de bastidor, é que o investidor é um banco, tá? Então, para quem achou que daqui a pouco um colorado apaixonado apareceu, um Elusmar da vida, um Sonda, não. É um banco que o Inter conseguiu fazer uma parceria e esse investidor vai colocar, então, esses 3 milhões e meio de dólares à vista, enquanto o Inter vai pagar para esses caras, né, para esse banco, né? Não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, né? A gente está falando de banco. Então, esse valor, né, dos 3 milhões e meio de dólares, eles vão ser pagos, parcelados para esse banco, tá? Esse valor de 3 milhões e meio de dólares, provavelmente ele vai se tornar, vamos lá, 4.200 talvez. Tem que ver como é que o Inter conseguiu a questão dos juros, né? Porque vai ser parcelado e a gente sabe que toda parcela ela conta com juros, né? Não é tão fácil assim, principalmente quando a gente está falando de milhões de dólares, que, né, se a gente converter para o real, vai ficar ainda mais caro. Então, por conta disso, o Inter conseguiu destravar. Agora, o grande ponto, tá, que existe nessa situação é envolvendo o Boston River. Entre Inter e Argentinos Júnior, está tudo perfeito, 3 milhões e meio, 50%. O grande problema é que o Boston ele tem uma porcentagem também do Alan Rodrigues. E isso vai fazer com que o Inter precise também, né, ter aquele jogo de cintura, consiga convencer os caras que, cara, mantém o percentual agora. Ali na frente, o Alan Rodrigues tem 25 anos, vai fazer 26. A tendência é que ele não permaneça aqui, ele seja vendido novamente. Então, ou quem sabe, daqui a um ano a gente compre, né, a porcentagem de vocês, ou uma parte dessa porcentagem de vocês, dependendo de como o Alan Rodrigues performar por aqui. Agora é tudo conversa. Agora é que a gente depende do André Mazzucco, executivo de futebol, e o diretor esportivo, que é o D'Alessandro, tá? Mas o que travava o negócio, que era a forma de pagamento, isso está certo, e o Inter conseguiu esse investidor. E quem não sabia quem era o investidor, que achou que era um colorado apaixonado, não. É um banco que está colocando os 3 milhões e meio de dólares, tá certo? Beijo para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tudo aquilo que vocês já sabem, tá certo? A gente volta com um vídeo direto lá do estádio Beira-Rio, torcendo que seja com a vitória do Colorado para cima do Ceará. Feito, falou, até mais, tchau!